Olá, amados irmãos e irmãs, com muita alegria nos reunimos hoje, no dia 21 de setembro, quarta-feira, para juntos vivenciarmos a festa do apóstolo São Mateus. São Mateus é apóstolo de nosso Senhor Jesus Cristo, que derramou a sua vida por amor a Cristo e a toda a sua igreja, que também é, segundo a tradição, autor do Evangelho de São Mateus, escrito por ele, que retrata os acontecimentos e a vida de nosso Senhor Jesus Cristo. Peçamos que este grande homem, apóstolo da igreja, inspirado por Deus para escrever o Evangelho, interceda a Deus por nós, para que possamos compreender aquilo que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo tem a nos dizer. Você que está chegando agora ao canal do YouTube de nossa paróquia, eu convido a se inscrever, a deixar o seu like, o seu comentário, a compartilhar esse vídeo com alguém que você conheça, para que o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo alcance mais corações. Iniciemos este momento em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai e a comunhão do Espírito Santo esteja sempre convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, se encontra em São Mateus, capítulo 9, versículos de 9 a 13. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus viu um homem chamado Mateus, sentado na coletoria de impostos, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e seguiu a Jesus. Enquanto Jesus estava à mesa, em casa de Mateus, vieram muitos cobradores de impostos e pecadores e sentaram-se à mesa com Jesus e seus discípulos. Alguns fariseus viram isso e perguntaram aos discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. De fato, eu não vim para chamar os justos, mas os pecadores. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ouvir brevemente o relato sobre a festa de hoje. Cobrador de impostos, Mateus respondeu com entusiasmo ao chamado de Jesus. A ele é atribuída a autoria de um dos 4 evangelhos, no qual se destacam as bem-aventuranças, o sermão da montanha, as parábolas sobre o reino e o juízo final. O exemplo deste apóstolo nos motiva a seguir a Cristo com fortaleza, coragem e determinação. O Evangelho de hoje, amados irmãos e irmãs, nos narra a vocação de Levi ou Mateus. Vocação esta que se dá pelo chamado de nosso Senhor Jesus Cristo. O Senhor nos chama sempre, a cada momento, a cada instante. Vem e segue-me. É importante lembrarmos o seguinte: Jesus viu um homem, ele vê, Deus nos vê, nos contempla, nos ama. Ele se aproxima, ele vê esse homem que está sentado na coletoria de impostos e o chama, passa pela vida de Mateus e o convida a quê? A segui-lo. Todos nós, enquanto batizados, somos convidados a seguir Jesus, a seguir o Senhor, a se colocar a caminho, a jamais se acomodar. Precisamos ir ao encontro de Cristo. Precisamos seguir o Senhor, seguir os seus passos, o seu caminho. Ou melhor, o caminho que é Ele mesmo. Eu sou o caminho, a verdade e a vida, ninguém vai ao Pai senão por mim. Diante do chamado de Jesus, Mateus toma uma atitude. O que ele faz?
ele se levanta e segue a Jesus. Ele se coloca de pé. Ele vai ao encontro de Jesus, ele o segue. Enquanto Jesus estava à mesa. Então, aqui São Lucas faz questão de dizer, São Mateus faz questão de dizer, ele está narrando sobre o seu chamado, a sua vocação. Ele fala que logo depois de atender o apelo de Jesus, ele vai para casa com o próprio Senhor para servir um banquete, para servir um almoço, para servir então ali junto a Jesus, os discípulos, e a palavra nos diz alguns cobradores de impostos, pessoas que não eram justas, e pecadores reconhecidos, públicos, eles se colocam à mesa. Olha que bonito. Todos são convidados à mesa de Cristo, à mesa do Senhor, à mesa da palavra eterna do Pai. Lembremos-nos que na Santa Eucaristia, na Santa Missa, nós participamos de duas mesas, a mesa da palavra e a mesa da Eucaristia. Portanto, todos são convidados a se alimentar na Santa Missa, até mesmo aqueles que ainda não vivenciam a comunhão sacramental, aqueles que talvez por um motivo ou outro não se aproximam da Eucaristia por algum impedimento, mas vive a comunhão, está em comunhão com o Senhor a partir da assembleia reunida e da partilha da palavra de Deus. Portanto, todos são convidados a chegar-se para junto do Senhor. Neste mesmo local havia um grupo, o grupo dos fariseus, grupo este que se achava puros, intocáveis, irrepreensíveis, não havia pecado. Eles começam a questionar os discípulos: por que vosso mestre come com os cobradores de impostos e pecadores? Por que ele se senta com esse povo? Ele não sabe que são pecadores? Ele não sabe que não é permitido, segundo a lei, estar junto desse povo? Vamos dizer que isso passava pelo coração dos fariseus. Mas vem uma resposta que desconcerta completamente os fariseus e possivelmente a cada um de nós. Jesus ouviu a pergunta e respondeu: aquele que tem saúde não precisa de médico, mas sim os doentes. Qual doença é essa que Jesus está falando? O pecado. O pecado que vem ferir profundamente a nossa vida, a nossa alma. O Senhor é o médico de todos os médicos. E depois ele diz: aprendei, pois, o que significa: quero misericórdia e não sacrifício. Misericórdia, um coração que é capaz de sentir as misérias, os sofrimentos, as dores. Um coração misericordioso. O coração de Deus é assim. Ele olha para a nossa miséria e se compadece. Ele olha para a nossa miséria e vem ao nosso encontro. Jamais se faz distante. De fato, eu não vim chamar os justos, mas os pecadores. O Senhor nos chama. O Senhor nos convida a segui-lo. Tenhamos a mesma generosidade de São Mateus. Levantemo-nos, nos coloquemos a caminho e possamos seguir nosso Senhor Jesus Cristo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Graça e paz.